Bom dia, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus. Mais uma manhã gloriosa que estamos aqui juntos em torno da palavra do Senhor. Semana de bênçãos, segunda-feira abençoada, né, que o Senhor tem nos dado. Que bom, os irmãos já estão chegando aqui. Isso é uma bênção, né? Só deixando aqui nesses minutos iniciais que todos os dias às 6 horas da manhã nós estamos aqui juntos, em torno da palavra, meditando, estudando a palavra juntos. Já temos aqui uma comunidade, né, que assumiu esse desafio. Estamos lendo a Bíblia, né, capítulo por capítulo, fazendo apontamentos daquilo que o Senhor nos dá. Então tem sido um momento assim abençoador e eu quero convidar você, né, aqui pelo Instagram mesmo, rogerson83, a estar comigo às 6 horas. Amanhã estaremos aqui novamente. Se você não pôde entrar hoje, esteja conosco amanhã. E essas lives elas ficam gravadas, né, no TikTok, no YouTube. Você pode achar lá por roger.marques, tá bom? Meus irmãos, ontem nós concluímos o livro de Josué, glória a Deus. E quando nós lemos o finalzinho do capítulo 24, você vai ver Josué, né, encerrando seu ministério. Deus, ele permite, né, toma Josué para si. Então Josué vai morrer ali com 110 anos. Também vai morrer Eleazar, que era o profeta, sumo sacerdote, na verdade, que estava ali no período pós-Arão, né? Ficou ali responsável junto com Josué, e o povo estava ali no momento de divisões de terras, né? Então as terras estavam sendo divididas, o povo estava ali, e é importante dizer isso, tá, irmãos? As terras eram divididas, mas ainda tinha que tomar posse delas, né? Então Deus tinha dito que daria posse aos homens, né, das suas tribos ali para tomarem posse das terras, e eles estão exatamente nesse momento. Agora nós vamos entrar no livro de Juízes, né? Aí só trazendo uma introdução, é o momento que Deus começa a levantar, né? Agora já não existem mais os líderes como tinha ali Josué e Moisés. Agora Deus vai levantando juízes, homens, né, que ficam responsáveis por um período pela nação de Israel, e nós vamos notar isso a partir de agora, né? O livro de Juízes, irmãos, ele começa, né, com uma dúvida. O povo está querendo atacar a cidade dos cananeus, só que agora não tem mais Josué para direcionar, né? Não tem mais Moisés para direcionar. E o povo está ali, puxa, quem ataca primeiro? E aí Deus vai lá e fala com o povo. Deus vai lá e fala com o povo: olha, Judá, eu já dei essa cidade para vocês. Vão lá, tenha coragem e ataque esse povo e eu vou abençoar. O que eu aprendo aqui, primeira coisa, nós vamos ler o texto, é que Deus responde, irmãos, quando clamamos. Deus responde. Deus é conosco. Então nós não precisamos, mesmo naquela época, né, Deus estabelece os mediadores por causa do medo do povo, porque o povo não quer se relacionar com ele, né? Então aí é necessário ter ali o sumo sacerdote, é necessário ter ali o profeta, mas o desejo de Deus sempre foi se relacionar com o povo. E você vai notar isso agora. O povo está em dúvida. Quem deve atacar primeiro? Porque, claro, quem ataca primeiro provavelmente é quem vai sofrer, né, pegar a parte mais forte do exército inimigo, né? A hora que o exército inimigo vai colocar os seus principais guerreiros. Então era esse o questionamento desse povo. Mas olha o que Deus diz. Vamos lá, Juízes 1 e 2. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: qual das tribos devem ser a primeira a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá, pois eu entreguei a terra em suas mãos. Carlinha, é isso que Deus estava dizendo. Olha, lá, ataque primeiro, porque eu já entreguei nas suas mãos, eu já dei essa bênção a vocês. O que me chama a atenção, irmãos, é que Deus respondeu. Então, irmãos, o que nós precisamos aprender? Que Deus responde quando clamamos. Quando você tem algo, Deus responde, Deus direciona. O Espírito Santo que está em nós, irmãos, ele nos direciona, né, em torno daquilo que é a vontade dele, irmã Helena, Carlinha. Então, existem vitórias, irmãos, que você terá. Sim, vai ter vitórias que você vai acontecer, mas entenda bem, é você e a sua casa. Não espere, às vezes, que vai ter um grande exército, que era mais ou menos isso com Judá. Talvez eles estavam esperando, será? E olha que Judá era o maior exército deles daquela época. Mas Deus estava dizendo: olha, é você.
É você, Judá, vai atacar que eu já dei nas suas mãos. Tem coisas que Deus já entregou nas suas mãos. Só confiar, irmãos. Confiar. Deus já deu para sua família. Confie. Tome posse daquilo que Deus deu. Trabalhe, é claro, porque atacar significa trabalhar. Ir lá para conquistar aquela nação. Mas precisamos crer que Deus já nos abençoou. Deus já deu vitória, irmãos, quando nos posicionamos. Então o povo fez certinho, eles foram ouvir a voz de Deus. O princípio é esse, irmãos. Escute a voz de Deus e age de acordo com a vontade dele. Escute a voz de Deus, a sua palavra, e age de acordo com a vontade dele. Deus é soberano. Tem coisas que Deus já disse, então você só precisa agir. Então, que isso caia no nosso coração, porque nós vamos ver aqui pessoas que não escutaram a voz de Deus, que seguiram só os seus interesses, as suas vontades. E aí, irmãos, é triste o que acontece com esse povo. Vamos ler Juízes 1:4? Olha só. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus em suas mãos. E eles mataram 10.000 guerreiros inimigos em Bezeque. Então, irmãos, olha só. Quando eles ouviram a voz de Deus e fizeram o que tinha que ser feito, Deus abençoou. Era uma época de guerras, era uma época tribal, né? Mas Deus estava ali abençoando as escolhas que esses homens estavam fazendo de acordo com a palavra dele. Então, irmãos, a Bíblia ela é clara que Deus vai dar quando pedimos segundo aquilo que o Espírito Santo nos der. Não é aquilo que está no nosso coração, mas aquilo que Deus deseja para nós. Por quê? Porque se Ele predestinou, se Ele nos dirigiu a um caminho, é Ele quem vai nos abençoar, irmã Luzia. Amém? Agora a tribo de José, irmãos, também está cumprindo aquilo que Deus estabeleceu. Veja só, Juízes 1:22. Os descendentes de José atacaram a cidade de Betel, e o Senhor estava com eles. Isso aqui, irmãos, é tudo que precisamos. Parece um texto simples, mas, irmãos, o que nós precisamos da nossa vida? Que o Senhor esteja conosco. Se o Senhor estiver conosco, irmãos, no trabalho, em casa, nas decisões, com os filhos. É isso que precisamos, irmãos. Então, o Senhor nas nossas vidas, nós seremos vitoriosos. Não só aqui, mas até alcançarmos a eternidade. Então, isso precisa estar no nosso coração. Mas havia algo errado na vida desses homens, irmãos. Você vai notar, eu escolhi aqui um texto só, mas lendo Juízes 1, você vai notar que a Bíblia fala várias vezes. Esses homens atacaram, mas não expulsaram todos os que habitavam ali. Tem momentos que eles não conseguem e tem momentos que eles não querem. E aqui há algo importante. Vamos ler aqui, ó. Juízes, capítulo de número 1, verso 33. Da mesma forma, a tribo de Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes e de Bet-Anate. Estabeleceu-se no meio dos cananeus que habitavam na terra, mas submeteu os habitantes de Bet-Semes e Bet-Anate a trabalhos forçados. Irmãos, isso aqui é um problema para o futuro deles. Por quê? Porque Deus disse que eles deveriam expulsar todos. Deus disse que se eles não expulsassem, eles iam começar a conviver e daqui a pouco eles teriam as práticas daquele povo. Irmãos, nós precisamos aprender, irmãos. Tem lugares que nós não podemos nos assentar. Tem lugares, pessoas, irmãos, que nós não podemos andar, ter na nossa vida. Hoje em dia se fala muito de influentes, né? Os influencers, né? Pessoas que influenciam. Tem coisa que nós não podemos assistir na nossa casa, irmãos, porque vai nos influenciar no caminho errado. Tem coisas, irmãos, que nós precisamos rejeitar. Tudo que vai contra a palavra, rejeita da sua vida, irmãos. Sabe, eu me recordo aqui, quero só abrir um parênteses, de uma vez assistindo, irmãos, um filme, e o filme tinha cenas que não eram próprias, cenas que não era bom trazer para dentro da sua casa. E eu me lembro, irmãos, vendo aquela cena, naquele momento eu falei assim, não, isso aqui, né, eu não tirei das crianças, né, então são coisas que nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Porque aquilo vai entrar dentro da nossa casa, aquilo pode consumir o nosso pensamento, pode consumir o pensamento da nossa família, quando daqui a pouco nós estamos sendo influenciados. Aquilo que assistimos, aquilo que ouvimos, pessoas que andamos, mesas que sentamos, nós precisamos ter cuidado, irmãos. Aquilo que Deus, Ele não liberou, você vê que é contra a palavra de Deus, mas cada um, cuidado. Porque aquilo às vezes vai te influenciar. Então esse povo ele tinha, porque se eles dominaram, eles tinham condições de mandar embora. Mas eles não mandaram. Por quê? Porque era conveniente ter aquele povo ali, fazendo trabalho forçado. Mas a palavra de Deus não era para mantê-los lá. A palavra de Deus era para afastar. E aí você vai ver o que vai acontecer depois. Então, só para fechar, não faça alianças, irmãos. Aliança, irmãos, é o que nós fazemos no casamento.
Então, uma sociedade, não faça aliança com quem não ama Jesus. É forte o que eu estou dizendo, mas é necessário. Porque em algum momento, irmãos, você vai ser colocado à prova a sua fé. Porque quem não ama Jesus, irmãos, não vai temer o que a palavra diz. Então não crie alianças. Então, ou seja, não se envolva em relacionamentos para que vai durar pro resto da sua vida aqui, em sociedades, em acordos com quem não ama Jesus, irmãos. Amém? Coloque isso no seu coração. Não faça alianças com esse tipo de pessoa. Por causa das alianças, né, que eles fizeram, as concessões que eles fizeram, olha o que acontece. Ó. Juízes capítulo 2, verso 1. O anjo do Senhor subiu de Gigal a Boquim e disse aos israelitas: tirei vocês do Egito e trouxe a esta terra que jurei dar aos seus antepassados. E afirmei que jamais quebraria minha aliança com vocês. De sua parte, vocês não deviam fazer aliança alguma com os habitantes dessa terra, mas sim destruir os seus altares, porque vocês desobedeceram a minha ordem. Agora o anjo do Senhor vem, irmãos. Olha só, o povo vinha fazendo errado. Se você ler lá, vários, não, aí abriu. Ah, não, agora pode morar aqui, vai fazer trabalho forçado. Foram abrindo concessões, irmãos. Mas a palavra disse que não era para fazer. A desobediência, irmãos, ela traz consequências e nos faz sofrer. Porque às vezes as pessoas estão sofrendo. Porque às vezes as pessoas, irmãos, às vezes vão por um caminho. Tem, óbvio, Deus é autor, tem enfermidades que passamos porque é da vontade do Senhor e tudo certo. Que às vezes o fruto do pecado nos faz, muitas vezes, ter esse corpo caído, que, né, passamos por enfermidades. Mas tem coisas, irmãos, que não. Tem coisas que nós procuramos. Às vezes você vê uma pessoa lá, tá doente, com o pulmão todo danado. Por quê? Porque fuma. Às vezes a pessoa tá lá, irmãos, com cirrose, com vários problemas, porque bebe, consome muito açúcar. Então o que nós precisamos, irmãos? Às vezes tomar cuidado com aquilo que Deus nos orienta, com o que a palavra diz, e ser obediente, irmãos. A desobediência, irmãos, traz consequências. E agora esse povo, Vanessa, Mari, vão sofrer as desobediências. Que vão sofrer, né, por causa da desobediência deles. Olha lá, Juízes 2:3. Agora, portanto, declaro que não expulsarei mais os povos que habitam em sua terra. Então, ou seja, Deus tinha dado a ordem e falou: eu vou estar com vocês e vou expulsar. Mas agora, porque vocês fizeram acordos que eu disse para não fazer, eu não vou expulsar mais eles. E olha só o que Deus diz, ó. Eles serão como espinhos nas suas costas, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Você está entendendo? É isso que o inimigo faz, irmãos. Ele quer armar uma arapuca para nos fazer ficar presos. E aí, irmãos, nós precisamos entender, porque eu vou continuar o texto e você vai entender isso, a importância de ensinarmos. Irmãos, nós não cremos em Deus por causa dos milagres que Ele faz hoje. Nós cremos em Deus por causa da palavra. Se Deus hoje, e olha que eu não sou alguém que acho que os dons cessaram, irmãos. Não, eu creio nos dons de milagre, de poder, de maravilha, de que Deus continua habitando e fazendo milagres no nosso meio. Mas, irmãos, a nossa base de fé, o que nos sustenta, irmãos, não é isso. Porque se Deus decidir não fazer mais milagres, eu não vou deixar de crer nele. Então nós temos uma responsabilidade, irmãos, que é amar a Jesus e ensinar as próximas gerações. A responsabilidade é minha e sua. Olha só, preste atenção, Juízes 2:10. Depois que aquela geração morreu, então a geração de Josué toda morreu, aqueles que nasceram ali durante o deserto, né? Que a primeira geração já tinha morrido. Agora a geração que nasceu no deserto ou que saíram menores do que 20 anos. Depois que aquela geração morreu e se reuniu aos seus antepassados, surgiu uma nova geração, preste atenção, que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que Ele havia feito por Israel. Irmãos, vai vir uma geração após nós, os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos netos, sabe? Virá uma geração depois da gente. E, irmãos, tem coisas que eles não experimentaram. A primeira coisa, irmãos, é deixar disponível a eles. Sabe? Se você, irmãos, viveu e o Senhor te alcançou em um ambiente de culto, num ambiente, sabe, que você estava ali, proporcione isso. Faça isso. Talvez vai ser de um jeito diferente. Vai ser. Por quê? Porque o Senhor vai, a multiforme forma de Deus agir, vai mudando mesmo.
né? Mas Deus é o mesmo, a palavra é a mesma. Mas permita, leve, traga consigo, sabe? Gere experiência, se coloque junto para quê? Para que os seus filhos desfrutem disso. Vivam aquilo, porque, irmãos, o contexto atual vai fazer de tudo, irmãos, para que eles vivam uma vida longe de Deus, que eles não tenham experiências com Deus, mas a responsabilidade é nossa. Agora, eu posso dizer que talvez essa geração que passou, talvez eles não experimentaram, não viveram ensinar. Claro que você vê Josué falando, eu e minha casa, mas se em algum momento eles abandonam o Senhor, e vamos ler aqui no 13, 2:13, abandonaram o Senhor para servir a Baal e as imagens de Astarote. Com isso, a ira do Senhor ardeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de saqueadores, que tomaram seus bens. Entregou aos inimigos ao seu redor, e aos que já não conseguiam resistir. Você está entendendo aqui, irmãos? Aquela nação, ela já não priorizava mais o Senhor. A obediência que nós lemos em Deuteronômio, que nós lemos no livro de Levíticos, que nós lemos tanto em Josué, esse povo, irmãos, já não, em Números, esse povo já não obedecia mais. Essa nação já seguia as suas próprias vontades. E aí, irmãos, o que restou para eles? A angústia. Mas o que estava acontecendo? Da onde veio esses deuses? Baal. De quem ficou junto com eles na terra? De quem estava influenciando eles de forma negativa, irmãos. De quem às vezes falava alguma coisa, eu vou ver se dá certo. São as superstições que às vezes nós colocamos na nossa vida. Sabe, irmãos? São coisas que às vezes nós tomamos para nós quando Deus não quer que tomemos. E aí a angústia começa a vir sobre esse povo, irmãos. Porque tem pessoas muito angustiadas. Porque tem pessoas muito tristes. Porque, irmãos, às vezes estão aceitando aquilo que a mídia, às vezes o seu canal ali do Instagram fica te oferecendo. Para os meninos, às vezes o videogame, irmãos. Às vezes aquele... Não estou dizendo que não pode, irmãos. Eu fui criado, minha mãe que está aqui, eu tinha videogame. Só que, às vezes, irmãos, precisa do limite. Aquilo às vezes vai tomando a nossa vida e vai consumindo. Então a geração vem, irmãos, e aquilo vai dominando aquela raiva, mas por quê? Porque está ali naquela cena de guerra, e o amor do pai, por mais que tenha, mas o que ele está sendo ministrado? Guerra, morte, briga, luta, e aí a revolta vai crescendo. Então nós precisamos, irmãos, claro que nós ainda combatemos o mal, o inimigo vai estar aqui tentando tentar, vai colocar, é na escola, é em tantos lugares, mas nós precisamos, irmãos, mostrar o caminho, nós precisamos ensinar, amém, meus irmãos? Então esse povo estava se perdendo, seus filhos se perderam, e aí o que Deus está dizendo? Agora eu não vou mais abençoar vocês. Agora vocês vão andar só. Eu estava com vocês, agora não estarei mais. Vamos ver aqui, Juízes 2:15. Toda vez que saíam para a batalha, olha isso, o Senhor lutava contra eles e provocava sua derrota, conforme lhe havia advertido com juramento. Ou seja, Deus já havia dito. Por isso o povo vivia em grande angústia. Você vê, irmãos, às vezes você vê famílias angustiadas. Por quê, irmãos? Porque são lutas, irmãos, que nós escolhemos sem estar com o Senhor. Vamos para batalhas onde Deus não mandou irmos. Então o que precisamos primeiro? Nos arrepender, mudar a nossa caminhada. E aí sim Deus vai nos dar graça para herdar. Esse povo, irmãos, estava infiel. E Deus agora está trazendo justiça. A angústia está instalada nas casas. A idolatria está lá. Quebra de aliança, irmãos. O que resolve isso, irmãos? Arrependimento. Voltar para o Senhor, voltar para a palavra, né? Voltar para o Senhor. E aí, irmãos, Deus ele é compassivo. Deus tem compaixão, né? E aí olha só o que Deus disse. Juízes 2:16-17. Eu já estou encerrando. Então o Senhor levantou juízes para livrar o povo dos seus agressores. Contudo, preste atenção. Deus levantou juízes. Contudo, não quiseram ouvir os juízes, mas se prostituíram, adorando outros deuses, como se desviaram depressa do caminho dos seus antepassados, que haviam andado em obediência aos mandamentos. Está entendendo, irmãos? O povo se afastou. O povo não quis ouvir, não quis seguir o conselho dos pais, não quis andar no mesmo caminho que os pais estavam seguindo. E ao desobedecer, eles se prostituíram adorando outros deuses, seguindo as suas próprias vontades. A bênção do Senhor está em obedecer, irmãos.
A bênção do Senhor está em obedecer, irmãos. Veja o que Deus está orientando. Então, meus irmãos, na sua casa, minha filha, quando chegarem coisas lá que você sabe que não é de Deus, você vai ser boca de Deus para dizer não, para orientar, ainda que seus filhos sejam adultos. Seja a boca de falar aqui não, aqui não, não, mas porque Deus vai te usar. Pelo exemplo, você vai ensiná-los. Amém? Deus está tocando no meu coração para falar isso. O povo se afastou, irmãos, não quis ouvir, mas Deus mesmo assim teve compaixão. Mas o povo estava andando sempre no limite. Vamos ler aqui, ó, Juízes 2,16. Juízes 2,18. Sempre que o Senhor levantava juiz sobre os israelitas, o Senhor estava com ele. Ele livrava o povo dos seus inimigos enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha compaixão de seu povo. Está entendendo? Enquanto o juiz estava vivo, Deus estava ajudando, estava com ele, estava dando força, porque Deus tinha compaixão do povo, que sofria sob o peso da aflição provocada pelos seus opressores. Irmãos, o desejo de Deus não é te encerrar no pecado. Deus não quer jogar a ira dele toda sobre você para você morrer, não. Por isso ele enviou Jesus. Então, meus irmãos, o que nós precisamos hoje aplicar na nossa vida? Ouvir o Espírito Santo, a voz de Deus. Diante das lutas, irmãos, diante das provas, não endureça seu coração. Não bata de ombro e fala assim, acho que Deus não está me ouvindo. Não, Deus está com você, irmã Tica, irmã Helena, pastor Edilson. Deus está conosco. Então não endureça seu coração. Permaneça na palavra. Quando a prova vier, irmãos, quando a luta vier, irmã Luzia, busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Coloque isso diante do Senhor. Não abra mão, irmãos, porque é Deus quem nos abençoa. Deus permitiu que algumas nações, irmãos, viessem, expulsassem eles. Por quê? Porque não ouviram a voz do Senhor. Olha só, Juízes 2, 21, 23. Olha só, Deus, não expulsarei mais as nações que Josué deixou por conquistar quando morreu. Fiz isso para pôr à prova, para ver se seguiriam os caminhos do Senhor, como fizeram seus antepassados. Assim o Senhor deixou aquelas nações na terra, e não os expulsou de imediato, nem permitiu que Josué conquistasse todas elas. Então, ou seja, Deus permitiu para provar a nossa fé. Irmãos, tem prova que nós vamos passar. Eu ministrei ontem na igreja e disse, a prova, irmãos, ela tem só um sentido. Você no final será provado, porque quando você não é, irmãos, você perdeu todo o seu esforço. Então, irmãos, entenda bem, não faça concessões. Pelo contrário, clame ao Senhor, peça ao Senhor. A prova, irmãos, é para gerar uma persistência. Quando você está ali sendo provado, irmãos, é um período, irmãos, para você não desistir, sabe? Olha, eu quero fazer isso aqui, não estou conseguindo. Puxa, eu não sei o que, por quê. Estou orando, mas houve uma enfermidade, eu estou aqui, estava tudo bem, estou clamando Jesus e pareceu uma enfermidade. Irmãos, não desista não. Persista em oração, persista, não canse, não diga não quero saber, não, permaneça em Deus. A prova não é para você parar, irmãos, é para você persistir. Às vezes seu negócio está passando por um problema, você está com dificuldade nas vendas, você não está conseguindo. Permaneça no Senhor, irmãos, continue orando, trabalhando, enviando, fazendo post, fazendo o que tiver que fazer, porque Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar, meus filhos. Confie no Senhor. E aí, irmãos, nós precisamos aprender a conviver com Deus quando tudo vai bem, mas também quando as coisas estão difíceis. Filipenses 4,11 diz assim: não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito, pois todas as coisas eu posso por meio de Cristo que me dá força. Amém, meus irmãos? Então, irmãos, persevere, lute, não ceda ao pecado, não ceda, irmãos, às coisas erradas, não abra concessões naquilo que Deus mandou você obedecer. Amém, meus irmãos? E procure pessoas que te aproximem de Jesus. Amém? Vamos orar, irmãos? Vamos orar para que sejamos fiéis ao Senhor. Vamos orar. Pai, hoje nós estamos aprendendo com o povo de Israel que negar o Senhor, seguir as nossas próprias vontades não é o seu desejo. Então, Pai, primeiro eu peço perdão todas as vezes, Senhor, que colocamos as nossas vontades na frente da sua. Todas as vezes que criamos, Senhor, deuses, porque nosso coração é uma fábrica de ídolos, Senhor.
Às vezes, Senhor, achamos que um influencer, que um midiático, que algo, Senhor, é melhor do que a sua palavra. Mas não, Senhor. Não existe, Senhor, sabedoria humana que se compare àquilo que o Senhor tem nos dado. Pai, nos dê sabedoria para saber lidar. Nos dê, Senhor, nos dirija, Pai. Que possamos, Senhor, buscar o Senhor em espírito, mas também em verdade. Que no nosso coração não haja, Senhor, uma vida que não agrade ao Senhor, mas que viemos agradar ao Senhor em tudo, Pai. Em tudo. Que sejamos, Senhor, boca do Senhor para ensinar os nossos filhos, os nossos vizinhos, os nossos amigos. E que, Pai, na nossa mesa não haja aliança, Senhor, com quem não adora ao Senhor, com quem não ama o Senhor. Porque aliança não é algo para ser quebrado, é algo para levar até a eternidade. E nós queremos, Senhor, fazer aliança com quem vai até a eternidade contigo. Então, Pai, nos ensina que tenhamos perseverança, Senhor. Perseverança, Senhor, na prova, no momento difícil, no momento, Senhor, que as coisas estiverem contrárias. Que não venhamos, Senhor, ceder, mas ainda que seja difícil, não pare de crer, não pare de buscar, não pare de adorar. É isso que nós te pedimos, Senhor. Nós colocamos a nossa vida em Ti, Jesus. Nos usa, Senhor. Nos usa, Senhor. Queremos aprender contigo e pela Sua palavra. No nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe você. Amanhã, às 6 horas, estaremos aqui juntos. Compartilhe essa palavra. Sei que Deus tem abençoado vidas através dela. Então, compartilhe, marque pessoas. Coloque lá, ela está tanto no YouTube, como Roger.Marques, TikTok também, Roger Marques, e aqui você pode compartilhar, isso vai abençoar vidas. E irmãos, essa semana nós temos sala de oração às 8 horas, quarta-feira às 20 horas nós temos o nosso culto aqui na nossa igreja, e domingo às 10 horas estaremos juntos. Amém, amém, meus filhos. Nova Era Perfumes, glória a Deus. Helena, irmã Toninha, Cris. Amém, meus irmãos, que Deus abençoe vocês, que seja uma semana abençoada, irmã Nalda. Amém, que Deus abençoe. Estaremos sempre juntos, não esqueça disso. E amanhã espero você aqui. Vem estar conosco, acorda cedinho. São esses 20, 30 minutinhos que temos juntos aqui. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Até amanhã.